Paz e graça da parte do nosso Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você, nós temos pensado um pouco na reflexão passada, nós lemos no capítulo 2 de Juízes, e eu gostaria de resgatar um pouco desta realidade para os dias nos quais nós estamos vivendo. Falávamos então e líamos o capítulo 2 a partir do versículo 6 até o versículo 23, mas eu gostaria hoje de, recapitulando o fato de que Josué havia morrido, o povo de Israel estava então na terra prometida, já tendo feito grandes conquistas e precisava prosseguir, assumindo a terra e vivendo de acordo com o padrão estabelecido por Deus e não se deixando levar pelos deuses falsos das nações que estavam ao redor. Israel havia sido orientado por Deus, exatamente que aqueles povos estavam sendo retirados de lá depois de séculos e séculos de pecado e desobediência e se voltado contra a vontade de Deus. Deus então desaposta essas nações, coloca a nação de Israel naquela localidade e abençoa o povo de Israel naquela terra que havia sido prometida, na terra dos cananeus. Agora Deus se volta contra o próprio povo de Israel, como Deus havia dito. Se o povo se desviasse, Deus não iria poupar Israel, iria pesar a mão para disciplinar Israel como um pai disciplina a um filho. E a Bíblia então nos relata algo extraordinário neste livro de Juízes, que foi justamente algo em torno de 1400 a 1100 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 3500 anos. O livro de Juízes, capítulo 2, eu volto a ler a partir do versículo 16, quando nos diz a palavra de Deus. Suscitou o Senhor juízes que os livraram, ou seja, que livraram o povo de Israel da mão dos que os pilharam. Contudo, o povo de Israel, eles não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava, levantava juízes, Deus era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles não deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu quero trazer mais uma vez esta parte do texto todo que nós lemos, para refletir com você. Nós precisamos cuidar das nossas vidas nos momentos que nós estamos vivendo. Parece que com uma certa liberação, uma certa frouxidão de algumas normas, de algumas tensões pelas quais passamos, pode ser que nós caiamos no erro que o povo de Israel caiu. Este povo, eu lembro quando, ainda na minha adolescência, lendo a Bíblia com tanta dedicação e não dispondo de tantos livros, não dispondo de internet para pesquisa como nós temos hoje, de forma muito fácil e abundante e abrangente. Eu lembro que quando fui ler o livro de Juízes, eu fui lendo e anotando e separando cada período de servidão e cada período de paz. E quando nós olhamos hoje os escritos, os livros, um período de Juízes que cobre algo em torno de 300 a 400 anos, até porque um ou outro juiz pode ter vivido concomitantemente, mais ou menos no mesmo tempo do outro, não totalmente todos, mas alguns. Então, aproximadamente, pelo menos 300 anos se passaram. Desses 300 anos, 111 anos, Israel, o povo de Israel, passou servindo a nações inimigas. E então a Bíblia é bem clara em dizer, Deus levantava um juiz quando Deus viu o sofrimento do povo de Israel. Deus se compadecia desse povo. E Deus levantava um juiz, mandava esse juiz, então, se levantar no meio do povo de Israel e libertar o povo, como Deus usou Gideão, como Deus usou Débora, como deu uma mulher dentre os 13 juízes, como Deus usou Sansão e tantos outros juízes.
Deus levantava o juiz libertava o povo. E enquanto aquele juiz era vivo, Deus abençoava o povo. E o povo então era fiel a Deus. Mas quando esse juiz morria, o povo se voltava então para os deuses falsos e se afastava dos caminhos do Senhor. Eu quero tirar como uma grande lição desse contexto, é que nós podemos, no momento talvez de aperto, de dor, de dificuldade, quem sabe nós somos levados a buscar a Deus. E olha que outros nem estão nem aí, não ligam, não se preocupam. Mas algumas pessoas são tocadas por Deus nos seus corações. Há pessoas que neste momento, nesse contexto de pandemia, de dor, de luta contra o Covid, neste momento de perda de parentes, de pessoas amigas, pessoas que se voltaram mais para orar, para ler a Bíblia, para buscar conforto na Bíblia, conforto na palavra de Deus. Mas nós corremos um risco muito grande. É que a cada momento que essa pandemia vai como que arrefecendo a sua força, o vírus vai diminuindo a sua atuação e contaminação, nós corremos o risco de não mais nos voltarmos para Deus, não buscarmos ao Senhor Deus em oração, não lermos mais a Bíblia com tanta dedicação. E eu quero convidar você a rever isto. Este momento de pandemia, ele deve nos ensinar e deve nos trazer lições profundas, como o povo de Israel também precisava e precisou tirar lições profundas da libertação de Deus, da boa mão de Deus, libertando o povo das nações inimigas. Eu e você, nós precisamos tirar lições. Eu e você precisamos aprender com o povo de Israel. E precisamos aprender olhando para os erros que Israel cometeu. Quando Deus abençoava o povo, depois que aquele juiz morria, o povo então se voltava para viver uma vida no pecado. Nós não podemos fazer isso. Eu e você temos que despertar o nosso coração. Eu e você precisamos sair dessa pandemia orando mais, lendo mais a Bíblia. Nós estamos tão desejosos de voltar aos nossos cultos presenciais, que depois que pudermos voltar, que o nosso coração não arrefeça, não diminua este desejo de estarmos reunidos como povo de Deus, orando, lendo a Bíblia, meditando, nos reunindo como igreja, como povo de Deus, para proclamar os seus grandes feitos e passarmos às gerações futuras aquilo que Deus fez nas nossas vidas e o quanto nós aprendemos neste contexto de pandemia. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Que este mesmo Deus que abençoou o povo de Israel seja o Deus que abençoe a igreja hoje sobre a face da terra, para que ela prossiga fiel ao Senhor, que ela não se volte, que ela não se renda a adorar outros deuses, a não ser o Deus único e verdadeiro. Cuidado, eu repito, para que passada a pandemia, o nosso coração não se volte para a agonia de antes, onde nós reclamávamos que não tínhamos tempo para orar, não tínhamos tempo para ler a Bíblia, não tínhamos tempo para estarmos na igreja, adorando e servindo a Deus, dentro e fora da igreja, nos reunindo, que possamos tirar lições profundas, que o Senhor Deus nos abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.